vai pegar, vem pra cima, que vai pegar, a linguagem utilizada foi de bandido. Isso eu tô falando, AP, porque eu sei que é verdade, tá? Eu tive acesso ao processo, eu tive acesso a isso. O que aconteceu? Nada. Inclusive não aconteceu nada mesmo. Nem com o pastor e nem com aqueles que utilizaram da igreja para fazer comércio dentro da igreja numa pirâmide, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, AP, isso eu falei, não sei se te falaram, mas eu falei isso em público na reunião de segunda-feira, que existe uma situação em que o nosso diretor financeiro, inclusive, ele foi apontado na reunião como aquele que decide as questões financeiras pela igreja na reunião. Ele é dono de uma empresa contratada pela própria igreja. Isso se multiplica para outras empresas. Isso tudo, AP, o que eu estou falando, são fatos, tudo bem? E são fatos muito ruins, são fatos que me incomodam e que há uma situação de que as pessoas querem ver mudanças dentro da igreja, tá? Inclusive, em relação ao pastor Felipe, o que aconteceu? E de uma segunda para terça, ele mudou de ideia. Você não souber, não tem problema isso daí. Com relação a Denise, eu acho que o que as pessoas querem saber são fatos que um disse e o outro disse. Acho que eu vou mudar um pouco esse assunto, se você me permitir. Só que surgiram situações da nossa própria igreja e que geraram extremo curto com relação a mim, estou falando a mim, Beto, como presbítero, quanto para muita gente. Se você quiser, eu aproveito o momento para te pontuar isso, tá? Ou você quiser, eu converso contigo, mas a sensação das pessoas com as quais eu tenho ministrado, que são os líderes dos teams, do nacional e internacional, diáconos e presbíteros, e pastores que me ligam também, tem pastores que me ligam, é a situação de que muitos concordam com a minha posição, tá? Existem situações que nós ficamos sabendo pela internet e que são coisas, na minha visão, imorais dentro da igreja, como for a forma pela qual ela é administrada e também como que as situações dentro da igreja são tratadas com pastores que fogem da conduta bíblica. Tá? Como a nossa igreja tem tratado pastores que fogem da conduta bíblica. Então, não existe punição, não existe afastamento, muito pelo contrário, eles continuam pastoreando. Você pode pontuar isso? Vou pontuar dois fatos, AP, e eu vou esclarecer para vocês, são fatos, não estou acusando só pessoas, estou usando fatos. Em primeiro lugar, existe um pastor, você sabe, o pastor Rica, que ameaçou um presbítero de morte, tá? Isso gerou um BO, isso gerou um processo criminal interno entre a nossa liderança da igreja, tá? E o que aconteceu com esse pastor? Nada, ele continuou pastoreando. Inclusive, se você entrar no AP, no Insta dele, ele utiliza linguagem de bandido. Usa mesmo, Rica. Falando que vai pegar, vem pra cima, que vai pegar, a linguagem utilizada foi de bandido. Isso eu tô falando, AP, porque eu sei que é verdade, tá? Eu tive acesso ao processo, eu tive acesso a isso. O que aconteceu? Nada. Inclusive não aconteceu nada mesmo. Nem com o pastor e nem com aqueles que utilizaram da igreja para fazer comércio dentro da igreja numa pirâmide, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, AP, isso eu falei, não sei se te falaram, mas eu falei isso em público na reunião de segunda-feira, que existe uma situação em que o nosso diretor financeiro, inclusive, ele foi apontado na reunião como aquele que decide as questões financeiras pela igreja na reunião. Ele é dono de uma empresa contratada pela própria igreja. Isso se multiplica para outras empresas. Isso tudo, AP, o que eu estou falando, são fatos, tudo bem? E são fatos muito ruins, são fatos que me incomodam e que há uma situação de que as pessoas querem ver mudanças dentro da igreja, tá? Inclusive, em relação ao pastor Felipe, o que aconteceu? E de uma segunda para terça, ele mudou de ideia. Se você não souber, não tem problema. Isso daí é outro ponto que talvez foge da sua alçada. Mas esses dois pontos não fogem, AP. Se você puder, eu queria saber como a gente vai mudar. Pode entrar. Em reunião.
Em relação ao Rica, Beto, eu nunca soube que ele estava fazendo comércio ou com criptomoeda, ou com Leandro, ou com quem quer que fosse. Eu descobri isso numa live que ele fez ao vivo, e aí imediatamente eu chamei ele para vir para minha casa, para que os ânimos pudessem se acalmar. Eu fui atrás do Leandro, eu fiz umas 3 reuniões com o Leandro para tentar fazer com que ele se acertasse. Infelizmente eu não controlo o Rica, ele não é da minha supervisão, ele é da supervisão do pastor Giba. E aí o Rica acabou fazendo ameaças. Eu mostrei para ele o quanto aquilo era errado, eu mostrei para ele que aquilo poderia destruir o ministério dele, que se ele quisesse ser um pastor, ele em hipótese alguma poderia se posicionar daquela forma. Ele se arrependeu e disse que nunca mais faria de novo, e depois disso eu não acompanhei mais. Se você tiver esses registros e puder me passar, eu sento com ele essa semana. Eu não gravo, Renato, eu tô te falando que esse BO foi verdadeiro, esse BO você tem na mão, eu te passo se você quiser, inclusive. Mas eu acompanhei, Beto, eu sentei umas 3, 4 vezes com o Rica e sentei umas 3, 4 vezes com o Leandro Leão para tentar fazer eles como irmãos se acertarem sem que tivesse um problema maior, como infelizmente acabou acontecendo. E a minha fala para o Rica foi que se ele fizesse isso de novo, ele ia censurar o ministério dele, porque o ministério não ia admitir um pastor com aquela linguagem, com aquele tipo de postura. E depois não chegou mais nada para mim, eu não estou sabendo. Com relação a Denise, eu acho que o que as pessoas querem saber são fatos que um disse e o outro disse. Existem situações que nós ficamos sabendo pela internet e que são coisas, na minha visão, imorais dentro da igreja, como for a forma pela qual ela é administrada, e também como que as situações dentro da igreja são tratadas com pastores que fogem da conduta bíblica. Tá? Como a nossa igreja tem tratado pastores que fogem da conduta bíblica. Então, não existe punição, não existe afastamento, muito pelo contrário, eles continuam pastoreando. Isso eu estou falando, AP, porque eu sei que é verdade. Tá? Eu tive acesso ao processo, eu tive acesso a isso. O que aconteceu? Nada. Inclusive não aconteceu nada mesmo. Nem com o pastor e nem com aqueles que utilizaram da igreja para fazer comércio dentro da igreja de uma pirâmide. Tá? Existe uma situação em que o nosso diretor financeiro, inclusive, ele foi apontado na reunião como aquele que decide as questões financeiras pela igreja na reunião. Ele é dono de uma empresa contratada pela própria igreja. Isso se multiplica para outras empresas. Isso tudo, o que eu estou falando, são fatos, tudo bem? E são fatos muito ruins, são fatos que me incomodam e que há uma situação de que as pessoas querem ver mudanças dentro da igreja, tá? Inclusive, em relação ao pastor Felipe, o que aconteceu? Que de uma segunda para terça, ele mudou de ideias.